povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto cujo nome é aceitar Jesus. É um texto baseado no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 34. Aceitar Jesus é uma situação muito usada, muito falada, muito comentada nos meios evangélicos. Portanto, é algo de suma importância que precisamos, cada ser humano, fazer para alcançar a salvação eterna. A Bíblia Sagrada, ela nos informa que podemos escolher ou determinar o nosso destino após essa rápida passagem pela terra. Sabemos que somos peregrinos nessa terra, que vamos viver alguns poucos anos nessa terra e que, enquanto vivermos nela, nós temos a obrigação e o dever de fazer uma escolha para que nosso destino seja determinado na eternidade. Sabemos de antemão que nosso espírito e que nossa alma são imortais. Isso quer dizer, alma e espírito não morrem. Isso quer dizer que eles jamais conhecerão a morte e que apenas irá se separar desse nosso corpo material quando nós fecharmos os nossos olhos para a morte física. Sabemos também que existem apenas dois destinos. Não existe nada além do que esses dois destinos. Um deles é o céu, simbolizando a eternidade com Deus, ou a felicidade eterna, e o outro, o inferno, ou uma eternidade sem Deus, ou sofrimento eterno. Escolher o lugar que nós queremos é única e exclusivamente responsabilidade pessoal. Cada um é responsável por essa escolha. Ninguém, mas ninguém mesmo, nem mesmo Deus poderá fazer essa escolha por nós. É claro, irmãos, que se perguntarmos para qualquer pessoa o que elas escolheriam, olha, com certeza a maior parte, ou a grande maioria, com pouquíssimas exceções, irão de imediato escolher o céu como resposta. Então, quando a pessoa tem de escolher se ela quer ir para o céu ou para o inferno, com certeza ela vai responder que quer ir para o céu. Porém, irmãos, para que você tenha certeza de que irá para o céu, existem algumas coisas que deverão ser feitas ainda nessa terra. Nossa escolha só enquanto nós tivermos vida material, a vida nesta terra. Então, algumas coisas precisam ser feitas para obtermos tal graça. E é sobre isso que nós vamos abordar nesta noite para esclarecer o que é necessário para ir para o céu, desfrutar
de uma eternidade de felicidade ao lado de Deus. Os evangélicos costumam dizer que para ser salvo, isto é, para ir para o céu, necessitamos aceitar Jesus. Essa é a grande verdade. Se não aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, ninguém alcançará o reino de Deus. Porém, irmãos, essa expressão aceitar Jesus não requer somente crer na veracidade do Evangelho. O Evangelho é verdadeiro, eu aceito e está tudo bem, já fui para o céu. Não é bem assim. Embora isso seja necessário, não é suficiente. Porque é preciso assumir o compromisso de segui-lo. Seguir a Cristo Jesus com abnegação. Somente dizer que aceita Jesus é insuficiente. Isso somente não agrada a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa se ela aceita Jesus, ela vai responder que sim, aceito. O difícil, irmãos, é andar e permanecer em seus mandamentos. Permanecer na sua palavra. Porque aceitar Jesus não é só de boca. Aceitar Jesus compreende, no mínimo, duas coisas de suma importância. Aceitá-lo como Salvador, acreditar que Ele pagou o preço dos nossos pecados, e aceitá-lo como Senhor. Mas o que é aceitar Jesus como Salvador? É reconhecer que somos pecadores e que necessitamos da salvação, necessitamos do perdão de nossos pecados. É reconhecer que por nossos próprios esforços não podemos entrar no céu. Você pode se esforçar o quanto quiser, mas por si só você não entra no céu. Temos de reconhecer que o sacrifício efetuado por Ele na cruz foi suficiente para garantir a nossa salvação. Portanto, irmãos, nós não precisamos de qualquer outro intercessor. É necessário, é fundamental que cada dia nós vamos consolidar a vontade de nos pegar a nós mesmos, de nos negar a nós mesmos. Nós temos que nos negar a nós mesmos. Deixar de viver para os nossos próprios desejos egoístas. Isso, irmãos, é um ato de humildade. É um ato de arrependimento. É um ato de fé. Então, Salvador é Cristo. E somente a Ele pode ser dada essa honra. Ele é o nosso Salvador. Ele morreu por nós na cruz. Ele entregou a sua vida para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Aceitar Jesus como Senhor é renunciar às coisas desse mundo
servindo exclusivamente a Ele. Mas isso não pode ser uma decisão aparente. Eu não posso me fazer de santão para as pessoas se eu realmente sou um diabão. Eu não posso ter a aparência de bom sendo ruim. Não posso, não pode ser confundida aceitar Cristo Jesus como Senhor por apenas frequentar uma igreja ou ter um chamado. Porque Senhor é tê-lo, envolvê-lo com uma completa submissão. Submetermos a esse nome, nos submetermos à sua palavra, nos submetermos à sua vontade. Portanto, aceitá-lo como Senhor é nos colocar na posição de servo, para obedecer tanto a sua palavra, como renunciar aos antigos hábitos, costumes e comportamentos que nos afastavam de Deus. Em outras palavras, eu posso dizer para você que aceitar Cristo Jesus como Senhor é dizer que nascemos de novo. Isso quer dizer, nós morremos para o mundo e nascemos em uma nova vida para Jesus. Essa escolha, irmãos, de negar a si mesmo, é que vai determinar o nosso destino eterno. Porque aquele que quiser viver para o seu bel prazer, viver para ter uma felicidade egoísta nessa terra, acabará no engano e na perdição. Porém, irmãos, aquele que procurar fazer a vontade de Deus e andar segundo o seu caminho e viver cada momento em comunhão com Jesus, conforme os ensinos da sua palavra, então estes encontrarão naquele dia a vida eterna e ter a vida em abundância enquanto aqui permanecerem. Uma coisa, irmãos, que nós não podemos esquecer e que deve estar em nossa lembrança a cada momento é que a morte física não escolhe idade. Tanto é que bebês recém-nascidos morrem, crianças morrem, jovens adolescentes morrem, pessoas de mais idade morrem, adultos, outros aguentam 100 e poucos anos. Então a morte não escolhe idade. Portanto, não é preciso ser velho para estar próximo da eternidade. Cristo Jesus disse: eis que venho sem demora. Está lá escrito em Apocalipse, capítulo 27, versículo 7. Pense nisso. Como estará a sua vida quando ele voltar? Quando estará a sua vida quando Deus te chamar? Deus falar, venceu o seu tempo. Sabe, irmãos,
essa minha caminhada de mais de 30 anos no Evangelho, eu vi muitas pessoas dizerem que para ir para o céu, isso é ser salvo, basta somente ter fé e crer em Jesus Cristo, aceitando. É verdade que isso está escrito na palavra de Deus. Mas uma coisa eu digo para vocês hoje, sem ter medo nenhum de errar, que isso é necessário, realmente. Mas não é suficiente. É necessário ter sede do conhecimento e da compreensão maior de Deus. É fundamental que passemos da teoria para a prática e expressarmos a nossa fé no Senhor Jesus com sabedoria e inteligência, pois essa atitude é a que Deus espera de cada um de nós todos os dias. Então não basta falar que aceito, se esse meu aceite não for colocado em prática. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 7. E vai além. Ensina-me os teus estatutos. Também está lá no mesmo Salmo, Salmo 119, só que no versículo 12. E vai além. Dá-me inteligência para entender os teus mandamentos. Também está escrito no mesmo Salmo, Salmo 119, só que lá no versículo 73. Sabe, irmãos, de que adianta alguém ser religioso se não refreia a sua língua? Está todo domingo na igreja, está nos cultos da igreja, leva o dízimo direitinho, mas quando ele morrer precisa de 2 caixão. Um para levar o corpo e outro para levar a língua. Ah, aceitei Jesus. Ele está enganando a si mesmo. Ele engana o seu próprio coração. Essa religião é vã. Porém, irmãos, se cumprirmos as Escrituras, a lei real que Cristo nos ensinou, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem o fazeis. Porém, se fizerdes acepção dos seus, cometereis pecados e sois tidos como transgressor da lei. Pois Cristo nos manda que levemos as cargas uns dos outros. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus, está escrito lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ah, meus irmãos, eu posso dizer a você que aceitar Cristo Jesus é permitir que ocorra uma ligação entre você e a pessoa de Cristo. Uma ligação tal que ele passe a fazer parte da sua vida. Que ele habite no seu coração na forma do Espírito Santo. Essa ligação, irmãos, pode ser taxada de intelectual, porque aprendemos e somos convencidos de que Jesus Cristo é tanto nosso Senhor como Salvador, e decidimos segui-lo a qualquer custo.
e gozamos da sua companhia. É volitiva, irmãos. Todos aceitamos alegremente. Cristo é tudo. Não pode haver em nós qualquer dúvida quanto à nossa qualidade de servos e a sua qualidade de Salvador e Senhor, simultaneamente. Nós devemos confessar sem reservas tal relação. Somos de Cristo e Ele é nosso. Ele é meu, Ele é teu, Ele é nosso. É emocional, irmãos, por tratar-se de uma ligação exclusiva e inclusiva, pois todos os nossos interesses devem ser determinados por nossa relação com Cristo Jesus, sem nenhuma modificação, sem nenhuma reserva. Aceitando os amigos de Cristo como nossos amigos, seus inimigos como nossos inimigos, sua cruz como a nossa cruz, sua vida como nossa vida e principalmente seu futuro como nosso futuro. Está escrito: pois segundo ele é, nós somos nesse mundo. Ou seja, esse mundo nós devemos ser como ele é. Palavras descritas no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 17. Por isso, irmãos, tomar a nossa cruz, negar-se a nós mesmos, é abraçar as lutas e sofrimentos em prol do reino de Deus, lutando contra o pecado, contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus, sofrer o ódio e o escárnio do mundo, quando testificamos com amor que as suas obras são más, rejeitando seus padrões filosofais. Nós não pertencemos a esse mundo. Nossa pátria é no céu. Nossa verdadeira pátria. Aqui somos peregrinos. O mundo não nos ama quando nós amamos a Cristo Jesus. Amém.